Depois de uma das temporadas mais espetaculares da história da Fórmula 1, restavam apenas 5 voltas para o final da última corrida. Lewis Hamilton estava prestes a se tornar o único octacampeão mundial e até aquele momento parecia impossível que esse título escapasse de suas mãos. Mas então algo completamente inesperado aconteceu. Esse momento obrigou a direção de prova a tomar uma decisão que mudou tudo. Porque essa decisão não só definiu o resultado da corrida, mas também marcou a Fórmula 1 para sempre. A polêmica foi tão grande que ultrapassou o automobilismo e durante dias virou notícia no mundo todo, inclusive em veículos que não cobrem a Fórmula 1. Dividiu completamente os fãs e continua sendo até hoje uma das decisões mais discutidas na história do esporte. No entanto, há algo sobre o que aconteceu naquele dia que a maioria dos fãs nunca chegou a entender completamente. E é exatamente isso que explica por que essa decisão continua sendo considerada a mais polêmica da categoria até hoje. Para entender o motivo, precisamos voltar alguns meses. A decisão tomada naquele dia mudou a Fórmula 1 para sempre, mas não apenas pela decisão em si, e sim por tudo o que estava em jogo. Porque depois de anos de domínio absoluto da Mercedes, a Red Bull finalmente tinha um carro capaz de disputar o campeonato. E desde a primeira corrida, Max Verstappen e Lewis Hamilton protagonizaram uma das batalhas mais intensas que a Fórmula 1 já viu. Batidas, polêmicas, manobras no limite, penalidades e uma rivalidade que foi crescendo corrida após corrida até chegar ao limite. E finalmente, depois de 21 grandes prêmios, ambos chegaram a Abu Dhabi empatados em pontos, então quem vencesse seria o campeão do mundo. Verstappen conquistou a pole position, Hamilton ficou em segundo, e tudo estava pronto para uma decisão histórica. Quando as luzes se apagaram, começou uma das corridas mais importantes da história da Fórmula 1. Hamilton teve uma largada melhor e tomou a liderança de Verstappen antes da primeira curva. O neerlandês tentou recuperar a posição na curva 6, mas para evitar o contato, Hamilton saiu da pista e voltou à frente de Verstappen. A Red Bull reclamou imediatamente que ele deveria devolver a posição. Nenhuma investigação necessária. Mas os comissários decidiram que ele podia manter a liderança, e embora parecesse que essa seria a grande polêmica do dia, não era nada comparado com o que estava por vir. A partir desse momento, Hamilton começou a abrir vantagem. A Red Bull respondeu com uma estratégia agressiva e deixou Sérgio Pérez na pista para tentar segurá-lo. O mexicano conseguiu segurar Hamilton por quase uma volta inteira e permitiu que Verstappen se aproximasse novamente. E por alguns momentos a Red Bull voltou a acreditar, no entanto, mais uma vez, Hamilton conseguiu abrir vantagem novamente. Pouco depois, um safety car virtual provocado pelo abandono de Antonio Giovinazzi deu a Verstappen outra chance de se aproximar, mas nem isso foi suficiente. Hamilton voltou a aumentar a diferença, e quando faltavam apenas 5 voltas para o final, ele já tinha mais de 10 segundos de vantagem sobre Verstappen. Hamilton tinha a corrida praticamente ganha, a Mercedes já estava pronta para comemorar, e o 8º título de campeão mundial parecia inevitável. No entanto, de uma hora para outra, tudo mudou. Faltando apenas 5 voltas para o final, quando parecia que tudo já estava decidido, Nicolas Latifi perdeu o controle de sua Williams e bateu no muro. O safety car entrou imediatamente, e então tudo mudou. Hamilton tinha duas opções, entrar nos boxes para colocar pneus novos e arriscar perder a liderança, ou permanecer na pista com seus pneus duros, já bastante desgastados. Confiando em que a corrida terminasse atrás do safety car, ou que simplesmente não houvesse tempo para que Verstappen recuperasse a posição, a Mercedes escolheu permanecer na pista. Por sua vez, a Red Bull fez exatamente o contrário. Verstappen entrou nos boxes e colocou um jogo de pneus macios novos. Se a corrida terminasse atrás do safety car, essa decisão não mudaria absolutamente nada. Mas se a corrida fosse relançada, Verstappen estaria logo atrás de Hamilton, com pneus macios novos contra pneus duros muito desgastados. Uma vantagem enorme para uma última volta em velocidade máxima. E essa era a pergunta: haveria tempo para relançar a corrida? Ninguém sabia. Nem as equipes, nem os pilotos, nem os milhões de fãs que estavam assistindo a corrida.
E enquanto as voltas iam passando, toda a atenção estava voltada para a direção de prova, porque a decisão que fosse tomada nos minutos seguintes definiria o campeão do mundo. Mas antes, se você está gostando do vídeo, inscreva-se. Enquanto o safety car permanecia na pista, todos aguardavam a decisão da direção de prova. Entre Hamilton e Verstappen, havia 5 carros que haviam tomado uma volta. Então chegou uma primeira mensagem que parecia deixar o campeonato decidido: obrigado. A decisão da direção de prova foi não permitir que os retardatários ultrapassassem, o que deixa Verstappen em uma posição ruim. Isso significava que esses 5 carros ficariam entre Hamilton e Verstappen. E nessas condições praticamente não havia como o neerlandês conseguir atacar. A Mercedes respirou aliviada, a Red Bull já dava o campeonato como perdido, mas então chegou uma segunda mensagem e tudo mudou novamente. Agora sim, eles podem ultrapassar. Essa era a decisão lógica, não é? Antes não permitiam, agora sim permitem, e na última volta vai ser de tirar o fôlego. Eram exatamente os 5 carros que estavam entre Hamilton e Verstappen. Naquele momento, poucos imaginavam que essa mensagem acabaria se tornando uma das mais polêmicas da história da Fórmula 1, e apenas alguns segundos depois, chegou uma terceira e última mensagem. Bom, aí está, senhores. Vamos ter, Juan, uma volta de corrida. A corrida seria relançada, com Verstappen logo atrás de Hamilton e com apenas uma volta para decidir o campeão do mundo. Então a corrida foi relançada. Verstappen ultrapassou Hamilton, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e se tornou campeão mundial pela primeira vez. Meu Deus, Max. Em Mercedes eles não podiam acreditar no que acabara de acontecer. Não, Mike. Não, Mike. Isso não é verdade. Isso foi manipulado errado. A equipe apresentou um protesto, mas foi rejeitado. Verstappen continuava sendo o campeão do mundo. No entanto, a verdadeira polêmica nunca foi o fato de a corrida ter sido relançada. Foi a maneira como decidiram fazer isso. De acordo com o procedimento estabelecido pelo regulamento, Michael Masi, diretor de prova, tinha 2 opções. A primeira era deixar que a corrida terminasse atrás do safety car. A segunda era permitir que todos os carros retardatários recuperassem a volta, esperar que eles se juntassem ao final do pelotão e só então relançar a corrida se ainda houvesse tempo. Mas muito provavelmente, seguindo esse procedimento, a corrida também teria terminado atrás do safety car. Em outras palavras, qualquer uma das 2 opções favorecia Hamilton. Mas Michael Masi fez algo completamente diferente. Ele escolheu uma terceira opção. Ele permitiu que apenas os carros que estavam entre Hamilton e Verstappen se desdobrassem. Isso deixou o piloto da Red Bull logo atrás de Hamilton para a relargada, mas o resto dos carros retardatários permaneceu onde estava. Uma situação que nem mesmo os próprios pilotos entendiam. Yeah, man, what the fuck? E aqui está o detalhe que a maioria nunca chegou a entender. No próprio relatório da FIA, foi concluído que Michael Masi tentou terminar o campeonato em condições de corrida, algo que equipes e pilotos já haviam manifestado que preferiam, desde que fosse seguro. E não é difícil entender o porquê. Nos anos seguintes, várias corridas terminaram atrás do safety car e foram duramente criticadas pelos fãs. Apesar de nenhuma delas ter algo remotamente comparável a um campeonato mundial em jogo. Depois de uma temporada como a de 2018 terminar o campeonato atrás do safety car, também teria sido uma decisão extremamente polêmica. O problema nunca foi tentar terminar o campeonato competindo, o problema foi a forma como tentaram conseguir isso. Porque a terceira opção não afetou todos os pilotos, só mudou as condições do duelo entre Hamilton e Verstappen. E foi exatamente isso que transformou Abu Dhabi 2021 na corrida com uma das decisões mais polêmicas da história da Fórmula 1. A repercussão foi tão grande que a FIA reconheceu erros na gestão daquele final. Michael Masi nunca mais voltou a dirigir uma corrida de Fórmula 1, e os procedimentos do safety car foram modificados para evitar que uma situação semelhante voltasse a acontecer. Mas o resultado nunca mudou. Naquele dia, Verstappen conquistou o primeiro de seus títulos mundiais. Mas esse foi apenas o começo. Porque depois de Abu Dhabi 2021 começou uma fase completamente diferente para ele. Uma que o transformou em um dos pilotos mais odiados da história da Fórmula 1. Então assista a este vídeo se quiser saber como Max Verstappen chegou a atrair a rejeição de milhões de fãs e as polêmicas que o transformaram no grande vilão da categoria.